E hoje eu quero falar de outros elementos que são essenciais para desenvolvermos, um ambiente de avivamento, de renovação espiritual no seio da igreja. Quero convidá-lo a outra vez a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3, o mesmo capítulo que a pastora já leu. Eu quero ler apenas do verso 18 em diante. Apocalipse capítulo 3, de 18 em diante. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Amém? Para quem está acompanhando desde o primeiro domingo, eu disse à igreja que dois elementos são essenciais no avivamento de uma nação, de uma igreja, de uma comunidade: o quebrantamento e o arrependimento, que é mudança de atitude em relação ao pecado. E esse elemento aparece outra vez aqui no texto que eu li: arrepende-te, pois. No segundo domingo, eu disse-lhes que é essencial para um processo de renovação na vida da igreja e dos discípulos da graça, que tenhamos sede e fome pela oração e pela palavra, renovação de mente pela palavra e um profundo desejo pela oração. Então são outros elementos essenciais. Se você ler todo o avivamento bíblico, todo o avivamento da história da igreja, aonde ele aconteceu, ninguém pôde prescindir da palavra e da oração. E hoje, meus irmãos, eu tive o privilégio de ser convidado pelo pastor Walter Pessoa para dar a última aula da classe de Homem ao Máximo. E por coincidência, a aula número 20 do livro é um desafio, é um convite, é uma convocação a uma renovação do amor no casamento. É uma instrução a que os cônjuges abandonem a mesmice, a rotina, e usando a criatividade possam dosar, apimentar, o romance entre marido e mulher. E aí, entre as dicas que o autor dá, ele diz que toda dona de casa gosta de vez em quando de arrumar diferente a sala, renovar tapete, cortina, sofá. E o homem tem que intensificar o seu amor a Deus ou por Deus, é aquela comunicação vertical, para que o seu amor pelo cônjuge horizontal, a mulher, seja renovado. Tanto é que no livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Na versão inglesa diz: maridos, continuai amando suas mulheres. Então este livro de Homem ao Máximo, já traduzido em 42 idiomas, milhões de exemplares no mundo, milhões de homens formados, é um desafio a uma renovação do conceito de amor, do conceito de família, do conceito de uma relação conjugal saudável, uma relação que flui, que rompe, que prevalece.
E aí o autor vai comparando isso com a igreja, na relação com Cristo. E aí, quando a mulher do autor dá uma ênfase à igreja em relação a Cristo e marido e mulher, ela usou uma frase que para mim foi tremenda: quem nasce no fogo não se acostuma a ficar com fumaça, ou não se acostuma a ficar na fumaça. Então, o avivamento pressupõe renovação, o casamento pressupõe renovação, e a gente não pode deixar a chama do amor apagar. Então tem casais que estão vivendo uma frieza, uma apatia, uma indiferença, estão vivendo de fachada, parece que há um medo de se amar mais, de se amar com mais plenitude, com mais dedicação um ao outro, e aí o casamento entra num processo de letargia, frieza, apatia, daí desemboca em separação. Então, irmãos, o autor nos convoca no livro a renovar o nosso amor pelo cônjuge, a renovar nossas ações como marido, como mulher, para que o casamento esteja no ano que esteja, no ciclo que esteja, no estágio que esteja, ele cultive o romantismo, apimente essa paixão de um pelo outro, e a gente possa testemunhar que é possível, a despeito de toda dificuldade que é própria e inerente à vida a dois, duas pessoas se amarem de fato e de verdade, como está lá em 1 Coríntios no capítulo 13. O amor tudo crê, tudo suporta, o amor não busca seus próprios interesses, não arde em ciúmes. O verdadeiro amor jamais acaba. Então a gente percebe que hoje a geração está sendo afligida, atingida por conceitos neoliberais, como falou aqui a pastora Denise há pouco, no que concerne a casamento, criação de filhos. Estamos dando ouvidos a filosofias de demônios com relação à bênção que é a família, e a gente está vivenciando hoje um quadro muito triste de degradação da família. Estamos com uma lei prestes a ser aprovada, que agora ninguém deve, após o menino nascer, definir o sexo dele. Ele é que vai decidir se quer ser homem ou se quer ser mulher. Então, irmãos, é tempo de renovação, é tempo de reconstrução, é tempo de restauração do altar, do casamento, do culto doméstico, da relação respeitosa entre pais e filhos, de uma relação mais íntima e profunda com Deus. É tempo de renovar o ardor por ganhar almas, é tempo de renovar o altar da adoração. Não fiquei tão satisfeito com o número dos membros da igreja que vieram ontem ao nosso dia de intercessão e adoração. Foi simplesmente maravilhoso o nosso dia ontem aqui. Cada grupo que ministrou mais ungido do que outro. E como eu desejei ver toda a igreja, restaurando aqui a sua vida intensa de oração e de adoração. Irmãos, é tempo de renovação. E no contexto desse capítulo 3 do livro de Apocalipse, o Senhor identifica uma igreja que saiu do foco do avivamento, saiu do foco do quebrantamento, saiu do foco do arrependimento e entrou pelo caminho da soberba, da empáfia, do orgulho, ao ponto da liderança daquela grei chegar a dizer: temos tudo, não precisamos de nada. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. A Bíblia diz, palavras do Senhor a uma multidão em Cafarnaum, Mateus 11:28, aprendei de mim, que sou manso e humilde. A humildade precede a honra, e a soberba precede a queda, a ruína, é o que diz Salomão no livro de Provérbios. Então, de repente, o Senhor se depara com uma igreja que se encheu de soberba. E, meus irmãos, o motivo, em grande medida, da queda e do fracasso de pastores hoje, de líderes de ministério, de casamentos fracassados, está atrelado ao sentimento de soberba de um dos cônjuges, às vezes de uma congregação do pastor. E eu tenho acompanhado nos últimos anos líderes que eu nunca imaginava que eles viessem a tropeçar, mas de repente foram tomados por um sentimento de soberba muito grande e caíram. E a queda foi feia e trouxe grandes prejuízos à família e à comunidade. Hoje, após a classe, eu conversava um pouco mais com o pastor Walter, e a gente analisava um companheiro que tropeçou na caminhada, e agora soubemos que a filha separou e o filho também. Então, meus irmãos, o histórico familiar da grande maioria das famílias hoje tem nódoas, tem máculas, tem sujeiras no processo de construção de uma família, porque alguém foi tomado pelo sentimento de soberba, de autossuficiência, desaprendeu a depender de Deus, a confiar em Deus, a ser ensinado por Deus. Maridos que esqueceram qual é o seu papel e a sua prerrogativa no casamento. Mulheres que esqueceram do seu papel e da sua prerrogativa no casamento. Filhos que estão totalmente sem referencial, como disse a pastora Denise há pouco. Meninos que desobedecem e os pais perderam a autoridade, legado que Deus deixou aos pais para conduzir a família. Mas se você analisar com profundidade, lá no íntimo, lá na realidade desses casos, há um sentimento de soberba. Soberba é aquela pessoa que não quer admitir que errou, que é ensinável, que precisa se arrepender, tomar vergonha e tomar posição. E aí a coisa vai desgringolando e a igreja sofre e a nação sofre à medida que os lares vão fracassando. Daí, irmãos, a necessidade de que homens voltem a ter um foco nas essencialidades da vida. O que é essencial para um homem é o máximo, para um homem cristão na condução da sua família. Ele restaurar o altar de adoração e de fé em Deus. Ele trabalhar honestamente para a provisão da família. Ele construir, ele mentalizar que vai construir uma família abençoada. E hoje eu percebo com tristeza homens que estão sendo vencidos pelo vício na computação, página pornô, sexo virtual. Não tem tempo para vir à igreja, para adorar a Deus, mas ficam horas a fio num computador, fazendo lá não sei o quê. Mulheres que perderam a visão do seu papel nobre de ser esposa, mãe e boa dona de casa. Saíram do foco. E aí a consequência vem, não é, com filhos que vão dar continuidade a uma geração
desarticulada, desarrumada, porque alguém perdeu o foco da bênção. E aí o Senhor, que é tardio em irar-se, que é grande em misericórdia, que é longânimo e assaz benigno, a despeito da soberba e do desvio comportamental da igreja, ele bate a porta e pede uma chance para outra vez tomar o lugar de centro, o lugar principal da igreja. Sabe, irmãos, um grande pecado da igreja hoje, quem é a igreja? Somos nós. O grande pecado da igreja hoje é deixar Cristo fora do centro. Na minha casa, que lugar o Senhor está ocupando? Quem é mais prestigiado na minha sala? É a TV ou é Cristo? No meu escritório é o computador ou é Cristo? Então o Senhor, num tom de alerta, diz a esta igreja: olha, eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. Ele está dizendo: resgatar-se-á a interação, a comunhão, o relacionamento entre ovelhas e pastor. E aí o Senhor, como bom conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, ele dá o primeiro conselho a esta igreja para ela voltar ao foco e entrar na dinâmica da renovação. Aconselho que vocês urgentemente comprem ouro refinado, ouro puro, ouro provado pelo fogo, para que enriqueças. Porque antes ele disse, depois do pronunciamento da liderança daquela igreja, temos tudo e não precisamos de nada. Ele disse: estão enganados. E aí eu quero alertar a igreja e aos casais hoje aqui: há um espírito de engano, há uma potestade de engano querendo tirar a igreja e os casais do foco da bênção, trazendo frieza, infidelidade, apatia nas coisas de Deus, falta de alegria, e casas que estão virando um verdadeiro inferno, um lugar de desencontro, de bate-boca. Mas há pessoas que não reconhecem, não querem ajuda e continuam apanhando do capeta, levando na jugular. Então acorda, igreja. E aí o Senhor diz para dar uma sacudidela naquela igreja: vocês estão enganados. Sabe qual é o conceito que eu tenho de vocês? Vocês são pobres, miseráveis, cego e nu. Na linguagem hoje bem popular, vocês não estão com nada. Vocês sabiam que há 3 tipos de pessoas em cada um de nós? A pessoa que a gente acha que é, a pessoa que os outros acham que é, mas a terceira, que é a mais importante, a que Deus sabe quem é. Nós julgamos pela aparência, mas Deus conhece o coração. E aí o Senhor disse: comprem de mim ouro provado pelo fogo, para que enriqueças. E meus irmãos, esse poder aqui, essa riqueza aqui, não é meramente material. Aqui é a linguagem da tipologia bíblica. O ouro provado pelo fogo é aquela igreja, é aquele crente, é aquele discípulo, é aquele pastor, é aquele casal que vai ganhar o conceito de obreiro, de marido, de mulher, provado e aprovado. É alguém que, quando você escuta a história, você glorifica a Deus,
porque aquela pessoa tinha tudo para desanimar, tinha tudo para se revoltar, tinha tudo para sair do caminho, mas ele entendeu que Deus é poderoso para transformar aparentes maldições em bênção, que Ele é poderoso para operar infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos, que Ele é poderoso para trazer à existência o que não existe. Ontem, na primeira ministração aqui, da nossa tarde e noite de adoração, a pastora da igreja menonita focou um momento naquele cântico: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E ela disse: irmãos, a gente não precisa cantar isso só da boca para fora, não. Nós temos que declarar e crer que Ele é grande e opera maravilhas, que Ele é o Deus do impossível. Irmãos, os atributos naturais de Deus estão relacionados no Salmo 139, e a Bíblia diz que os atributos naturais de Deus: Ele é onisciente, onipotente, onipresente, eterno, imutável. Aí em outros textos lá de Salmos diz que Ele está sentado acima dos querubins, que Ele é tremendo. Salmo 86:10 diz: Ele é grande e opera maravilhas. Salmo 126, que é um salmo pós-exílico, diz que, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ele é grande, Ele é poderoso. E aí o Senhor diz àquela igreja que está na rota do engano: volta para a bênção, peçam o poder de Deus, peçam ouro provado pelo fogo, unção, autoridade, alegria. Uma igreja, irmãos, que está na bênção, uma igreja que está no caminho do avivamento, não tem brecha para o mundo, para leviandade, para promiscuidade. Nasce um temor, o poder de Deus opera, a igreja é adornada com os dons espirituais, a manifestação de milagres. O irmão Walter veio buscar a Sinara ontem, eu acompanhei até o carro, e ele disse: varão, dá uma palavrinha com Eni. E os dois estão bem assustados, né? O AVC da irmã Eni, a internação da Sinara, a perda do bebê, da Cibele, a perda do bebê. E o Walter disse: pastor, a doença que acometeu minha filha é uma doença do inferno. Eu disse: mas há uma previsão de alta? Ele disse: nada, só daqui uma semana, o médico falou. Eu disse: varão, nós vamos guerrear agora, nós vamos fazer um clamor pela Cibele. E aqui eu dei as mãos com todo o pessoal, e eu criei, meus irmãos, e eu pedi: Deus, tira a Cibele daquela UTI hoje. E fui almoçar juntos com Judite e Orlando. Cheguei lá, a notícia: Cibele saiu da UTI. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo, e Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Daniel: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Paulo exortou todo o país da Grécia, os atenienses, dizendo: vocês precisam conhecer o Deus que vocês não conhecem. Oséias exortou toda uma nação e disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Irmãos, Jesus está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia e por extensão para a Batista da Graça: largue a soberba de lado, saia do espírito de engano. Vocês não são nada sem o meu poder, sem a minha ação. O homem não terá bem algum se do alto não lhe for dado. João 3:27. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há dúvida nem sombra de variação. Tiago 1:17. Então, queridos, o que é que a igreja tem que fazer? Está lá em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então, se queremos doravante, a partir desses 30 anos, experimentar um novo tempo, uma nova história, quando Pedro vem aqui dar o relato de missões, eu fico ali com vergonha. A gente mantendo, depois de 30 anos de igreja, apenas 4 obreiros, com uma ajuda ínfima. Eu sei de igrejas no Brasil que sustentam 40 missionários no exterior, e são batistas tradicionais. Primeira igreja de Vitória da Conquista, na Bahia, pastor Gerson Rocha, faleceu, e agora o discípulo dele, o pastor Infante, continua. 40 missionários são mantidos por aquela igreja. Edson Queiroz, Santo André, São Paulo, a igreja tem no seu orçamento cerca de 60 mil reais mês, só para sustentar missionários. Então, irmãos, esse poder é que vai enriquecer a igreja. Tem gente que só vai vir para Jesus vendo milagres, vendo a ação do Deus do impossível, coisas sobrenaturais acontecendo. E muita gente aqui guardou a palavra do Dr. Jonatas, quando ele disse que nós estamos entrando na rota de uma igreja de crentes superficiais. Precisamos voltar a ser uma igreja de crentes supernaturais, uma igreja que aprende a depender do poder de Deus. Aí veio o profeta Sofonias e diz: operando Deus, quem impedirá? Vem Paulo em Romanos 8 e diz: ora, que diremos pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem Jeremias em 33:3 e diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Igreja, é tempo de renovação, é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, é tempo de deixar o superficial, de deixar de viver de fachada, de mentira, de hipocrisia, e a gente mergulhar diante do trono de Deus para receber esse poder de ouro provado pelo fogo, que vai nos enriquecer e fazer desta igreja uma grande e operosa igreja para a glória do nome do Senhor. Segundo conselho que o Senhor deu para aquela igreja: vestiduras brancas. Na tipologia bíblica isso fala de santidade, pureza, limpeza. Quando a gente fala de restaurar o altar, quando a gente fala de renovação espiritual, essa palavra é para a igreja. Crente que tem deixado de mentir, crente que tem que voltar à alegria de entregar o dízimo, a sua oferta, crente que tem que voltar àquela alegria para evangelizar, para trazer outros para a igreja, crente que vai demonstrar todo o fervor com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. É o resgate da identidade de filhos da luz, de cidadão do reino dos céus. E meus irmãos, estava preparando, anotando aqui meu esboço, e aí eu pensei: coisa difícil é a tal da mente. Mente é campo de batalha. Bota a mão na sua cabeça para dizer isso comigo: minha mente é um grande campo de batalha. Por isso Paulo fala da renovação da mente, Romanos 12, de 1 a 3. Por isso em Filipenses 4 e 8 Paulo diz: no mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isto que ocupe a vossa mente. E aí a gente percebe que tem crente que ainda não cresceu, não amadureceu, inveja em ministérios, espírito de competição, de disputa, crítica. Irmãos, numa igreja genuinamente avivada, renovada, esses frutos da carne têm que morrer. Se você canta bem, glória a Deus. Se você dança bem, glória a Deus.
Se você prega bem, glória a Deus. Mentaliza isso, meu irmão, que você não é nada, é pobre, miserável, cego e nu, sem o poder de Deus na tua vida. A Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. E a gente vendo aqui a Ju cantando, a Juliana, é Deus renovando os talentos. Ninguém é insubstituível na obra. Se você deixar de fazer, Deus levanta outros para fazer. A Bíblia diz: se a gente se calar, até as pedras clamarão. Então, meu querido, peça que Deus lhe dê uma mente renovada, uma mente aberta para as coisas de Deus. Crente querendo participar de São João, está tudo errado. Forró. Aí vem igrejas aí, fala da irmandrilha, não é quadrilha, é irmandilha. A gente vai ver na Bíblia, a igreja de Atos não precisou de nada disso. A igreja de Atos foi lá o varão buscar o Senhor, e aí quando ele vê o coxo, ele diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, irmãos, a nossa mente é campo de batalha, e há uma tendência para desvirtuá-la do foco. Conceitos neoliberais, argumento do diabo no trabalho, querendo levar moças e irmãs da igreja ao adultério, tirar homens da bênção, com mentira, com um foco totalmente mundano. Você tem que ter coragem e ousadia para dizer que não fuma, não bebe, não participa de quadrilha, de forró-bodó, de nada do capeta, porque você é de Jesus, é crente, e a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Essa posição que a gente tem que tomar, irmãos, e é essa igreja que vai prevalecer, a igreja evangélica, a igreja simples, não é a igreja que usa de artifícios para atrair multidões, copiando padrões do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O mundo passa e as suas concupiscências, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Importa agradar a Deus e não aos homens. Festa na casa de crente. Mas eu tenho amigos não crentes, e nem todo parente não é crente. Aí tem que ter uma musicazinha diferente, estilo boate, música da Xuxa, em aniversário de criança de crente. Está tudo errado. Ou você é crente ou não é, meu irmão. A Bíblia diz: se é mundo, se é reino, é reino. Na minha região de lá, ou vai ou racha, ou arranca o rabo. Então, meus irmãos, nós temos que fazer a diferença. Júnior estudou no colégio agustiniano. Ele tinha toda uma turma, desde o primeiro ano, aniversário de um, de outro, de um, de outro. Quando era aniversário do Júnior, não tinha cerveja, não tinha música do mundo, tinha coxinha, empadinha, oração, Bíblia, testemunho. Quem quiser vá, quem não quiser não vai. A festa é na minha casa e eu sou crente, então tem que dar testemunho. Se é lá na casa do parente que não é crente, tudo bem, é até uma incoerência você querer interferir. Mas na minha casa, a gente tem que ser da estirpe de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu querido, renova a tua mente. Cuidado com o espírito de engano para te tirar do foco. Enche a tua mente das coisas de Deus, tudo que é bom, tudo que é honesto. A sogra de Júnior hoje, ela diz assim,
Dona Marília. Quando havia festinha lá na casa de Maria Elisa, Dona Marília observava aquela rapaziada toda. Aí Júnior não bebia, Júnior não fumava, e aí ela comentava com o seu gentil: esse rapaz é diferente. E eles não eram crentes ainda, mas Dona Marília já tinha a visão. Do que é bom para a filha dela. Não que os outros rapazes não prestassem, gente de família, gente boa, mas ela observou na conduta. Lembram de Daniel lá em Babilônia? Ele viveu num mundo de impiedade de forma piedosa. Ele não se contaminou. E aí os sátrapas, prefeitos, governadores ficaram com inveja. Esse cara é diferente. Vamos arrumar uma maracutaia para ver se ele cai. E a Bíblia diz que não havia nele falha alguma. Sabe por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Mas quando o Senhor fala aqui de santidade para aquela igreja em Laodiceia, uma igreja que nem era quente nem fria, era uma igreja que estava indo e vindo, não sabia o que queria. Eu creio que nessa palavra o Senhor também falou da santidade do coração. Nós temos que santificar a mente e nós temos que santificar o coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Enganoso é o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí vem o Salmo 24 e o salmista diz: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Os que são limpos de mão, puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade, nem juram enganosamente. Há um momento na história do povo de Israel que Deus levanta um profeta para exortar a nação e diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente precisa de uma igreja que cada um de nós veste a camisa do Evangelho, enche o coração das coisas de Deus, pureza de coração. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quando a Bíblia fala de coração, pastor, será que é o músculo do lado esquerdo do peito que bombeia sangue para o cérebro? Não. A Bíblia está falando do ser todo da alma, de todo o nosso ser. Deus quer exclusividade. Por isso no Sermão da Montanha o Senhor disse: ninguém pode servir a dois senhores. A Deus e a Baal, não pode. A Deus e a Mamon, o dinheiro, não pode. A Deus e o PT, não pode. A Deus e o Corinthians, não pode. Isso tudo vai passar, meu irmão. A Deus e o Flamengo, eu aprecio o esporte, meus irmãos. Futebol está em baixa no Brasil, em tudo que é sentido, né? Eu soube que o feminino perdeu, o sub-20 perdeu, e a outra só Jesus na causa. Mas meu irmão, futebol não vai te dar futuro não. Futebol não vai te dar nada. É bom ver uma corrida, joia. É bom ver uma boa partida de vôlei, excelente. Se um dia você puder ir aos Estados Unidos assistir ao vivo um jogo de basquete, espetáculo. Mas não põe o coração nisso não, meu irmão. Isso tudo é passageiro. Aí eu digo aqui e repito: nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Nós somos uma geração hedonista que só pensa no prazer, e as coisas de Deus ficam preteridas. E é hora da gente restaurar o altar de um coração puro,
de um coração quebrantado, de um coração que agrada a Deus. Ananias e Safira vendeu uma propriedade, Atos capítulo 5. Achou que era muito tirar 10% para entregar o dízimo. Aí pensou em levar uma merreca lá para o pé do apóstolo Pedro. Aí Pedrão disse: ô irmãozinho, por que você deixou Satanás enganar seu coração? Você não mentiu para mim, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Buf, morreu. Para de mentir, meu irmão. Para de roubar do Senhor. Eu já pastoreei a igreja que teve mesmo que disse: eu não vou entregar o dízimo para o pastor passar a privação. Nunca passei. Eu não dependo do dízimo de ninguém. O meu sustento vem do Senhor. Ele é a minha única fonte. Há momentos aqui que eu digo: Deus não precisa do teu dinheiro, mas Ele quer te abençoar. Agora, se você não compreende isso, você é que perde a bênção. Tem muita gente que está se deixando enganar. O coração está sendo levado pelas emoções, pelo curso deste mundo. Eu estava dizendo a Maria Luísa: minha filha, você é bonita, espere em Deus um varão. Cuidado com esses boizinhos da escola, chuta que é laço. Vitória, acorda, tu és uma menina bonita, espera no Senhor. Deus tem o melhor para ti. Laurinha está ficando uma moça bonita aí, e eu sei que Pedrão já está clamando. Luciano já clama desde o ventre. Não casa com qualquer um, não deixa qualquer um te tocar, não. Quer casar com minha filha, tem que ser bênção. Então, irmãos, pureza, não é o arroz cristal, não. Pureza em forma de grão. É pureza de coração que a igreja precisa. Mas eu diria uma outra coisa muito séria, que penso estar inserido nessa exortação a vestiduras brancas: santificação do corpo. Se queremos avivamento, temos que santificar a mente, santificar o coração e santificar o corpo. Minha filha, você é de Deus, não tem que botar roupa sensual, não precisa. O varão tem que se vestir como homem. Pastor, a moda é pecado? Eu digo não. Ela só é pecado quando ela contraria princípios bíblicos. 1 Coríntios 6,19, Paulo dá um lembrete, um alerta aos cristãos de Corinto, e por extensão a nós cristãos em Goiânia. Ô meus irmãos, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Teu corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Sexo fora do casamento é pecado. Relação sexual é uma relação de sangue. Espera a hora de Deus, minha irmã, meu irmão. E aí eu repito o meu princípio que eu sempre disse aqui: nunca atropele as etapas. Tudo tem o tempo. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que toma posse antes do tempo da herança não ficará sem castigo. Ah, pastor, mas eu não conhecia esses textos, eu não fiz a escola da UDF. Arrepende-te de tudo que de errado fizestes até agora. Volta para o foco da renovação, do avivamento, da santidade. Teu corpo também tem que ser santo ao Senhor. Houve um tempo lá no livro de Deuteronômio em que o Senhor exortou toda a nação de Israel, e a palavra-chave era esta:
santidade ao Senhor. E aí Deus ordenou que essa frase fosse colocada nos umbrais das portas: santidade ao Senhor. E aí eu lembro que um dos meus pastores, que já descansou no Senhor, Dejaí da Silva Guerra, um grande pregador, um homem de Deus, ele fez uma campanha na nossa igreja em Recife, quando ele era pastor e eu era seminarista lá, com esse tema: santidade ao Senhor. E aí ele orientou a que cada membro da igreja pusesse essa frase na porta principal, na porta do banheiro, na sala, no quarto. E agora eu recomendo, na capinha do computador, no celular: santidade ao Senhor. 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz assim: quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra qualquer coisa, devemos fazer para a glória de Deus, dando por Ele ação de graças. Então você tem que perguntar: o que eu ando vendo no computador glorifica o Senhor? A maneira como eu estou usando o meu corpo, aonde eu estou frequentando e indo, glorifica o Senhor? Minhas atitudes corporais têm trazido glória ao Senhor? Quer comamos, cuidado com a glutonaria, meu irmão. Quer bebamos, ou façamos outra qualquer coisa, o tempo de televisão, a programação que eu tenho assistido, tem trazido glória ao Senhor? A maneira como eu trato minha empresa, meu patrão, tem glorificado ao Senhor? Como eu pago meus empregados, como eu trato meus empregados, tem glorificado ao Senhor? Então, meu querido, a dieta, a avaliação médica, a alimentação balanceada, tudo é bíblico, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. A gente precisa se reeducar em todas as áreas da nossa vida e também no cuidado com o nosso corpo. Santidade ao Senhor em tudo que você faz, em tudo que você fala, em tudo que você pensa. Santidade na mente, no coração e no corpo. Aí a coleguinha, não é? Às vezes o professor na faculdade chega lá: todo mundo faz, isso é bobeira. Pastor Maurício de vez em quando conversa conosco, né? Da infantilidade de alguns universitários. Dá dó. Vai estudar, vai ler. Hannah viajou conosco, esse pastor tem um barzinho na faculdade que é assim, o barzinho é cheio de universitário. Em Anápolis a gente vende ao redor da faculdade, eu e Henrique, dia de sexta-feira ninguém quer assistir aula. Tem mais universitário no barzinho do que na sala de aula. É verdade, Maurício? Aí o que é que a gente está vendo aí? Uma geração que não sabe nem falar, despreparada, na droga, tatuando o corpo, vivendo uma vida sem propósito, sem rumo. Meus queridos jovens, meus discípulos amados da graça, santifica tua mente, santifica teu coração, santifica teu corpo ao Senhor, tua casa, teu dinheiro, teus bens, teu tempo, teus negócios, põe tudo no altar da restauração da santidade ao Senhor. E finalmente, irmãos, o último conselho, que eu julgo ser um elemento fundamental para o avivamento, para a retomada no processo de bênção na igreja de Laodiceia, que nem era crente nem fria, estava sem rumo, sem norte, sem foco. O Senhor diz: colírio para os olhos. Visão. Colírio é utilizado para aliviar o ardor dos olhos, para a gente enxergar melhor. Então o Senhor usou essa expressão aqui para que aquela igreja
passasse a olhar e enxergar as coisas de Deus. A Bíblia diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A Bíblia diz lá: lembrai-vos da mulher de Ló. A orientação foi que ela não olhasse para trás. Olhou, virou estátua de sal. Paulo aos Filipenses diz assim: irmãos, eu não asseguro que eu alcancei a plenitude da maturidade. Filipenses capítulo 3. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É Paulo querendo dizer: eu sepultei meu passado, eu não quero mais olhar para trás. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. É o que a gente canta aqui: Cristo é o meu alvo. Eu já rompi a ponte com o mundo. Eu já decidi que eu quero a Cristo. Ele é o meu alvo. Então é um conselho pertinente que o Senhor nos dá aqui: colírio para vencer a cegueira espiritual. Irmãos, está lá em 2 Coríntios 4. O Deus com D minúsculo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Tem crente num processo de cegueira espiritual, medo de mudança, medo de atitude para valer. De vez em quando a gente diz assim: tem gente que é cego, e o pior cego é aquele que não quer ver. Está vendo o filhinho desde cedo caminhando para a rebeldia e não corrige. Se esse menino continuar dessa forma, já viu, né? Provérbios 22:6 diz: ensina, instrui, incute na mente do menino o caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas tem pai se deixou tomar por uma catarata espiritual e não vê. Eu li um livrinho que o autor diz assim: quando os pais deixam de ser quadrados, as filhas aparecem redondas. Pode me chamar de quadrado, não copie padrão do mundo, meu irmão, seja diferente. Ah, mas todo mundo faz e tá, e a filha quer ir, mas não vai. Filho tem que aprender a ouvir não, e desde cedo. Eu tive um diácono que ele dizia: pastor, quando Salomão diz que é a criança, note que Salomão não diz: ensina o adolescente no caminho que deve andar, ensina o jovem, é a criança. Porque depois que engrossa o cangote, não tem mais jeito. Se engrossar o cangote sem a doutrina, aí, meu filho, está difícil. Então, criança, estou observando meus netos. Mateus tem uma conduta, o Rafinha todo mundo aqui já conhece, mas Rubão está lá. Rafael, tem que corrigir agora, meu filho, senão. Aí vem o Congresso com essa palhaçada da lei da palmada. Tem que dar palmada e bolachada e chinelada. A Bíblia não manda espancar, mas tem que corrigir. E já dizia seu Barbalho: enquanto comer do meu feijão, vai provar do meu cinturão. Temos que ter visão para deixar o terreno da dúvida, o terreno da mediocridade, irmãos. Tem gente que não rompe. De vez em quando eu e a Angélica a gente comenta lá em casa: mas tem coisas que só acontecem com algumas pessoas. A gente comenta entre nós, né? Tem coisas que só acontecem com algumas pessoas.
E a gente vai analisar, é gente devagar, quase parando, é gente que não crê na possibilidade da vitória, é gente que não tem aquela fé ousada, jururu, desanimado. Irmãos, é tempo de renovação. Eu estava ouvindo uma ocasião a entrevista de Zezé de Camargo. Um dia ele disse lá no interiorzinho dele: eu não serei mais pobre, eu vou cantar e vou ser rico. E aí o pai nas rádios, fichinha, e as rádios cantando: é o amor, é o amor, e o dinheirinho caindo, e Leonardo está aí, fazendeiro. Então você tem que crer na possibilidade da vitória. Irmãos, a gente tem que declarar certas coisas, não é? A viagem dos sonhos, um casamento abençoado, a casa própria. Aí vai dizer: Senhor, pastor, será que eu vou dar conta? Vai, minha irmã. Muda a linguagem, muda a mentalidade. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. A dúvida é o maior opositor da fé. Quem duvida é como a onda do mar, para lá e para cá, e não vai para lugar nenhum. Você tem que crer em coisas grandes. Eu criei, por isso falei. Fala como é que tu quer teu casamento, fala onde tu quer a lua de mel, e Deus vai abençoar. Ei, Maurício, se for fazer a continha na ponta do lápis, não casa, né? Tem hora que você tem que dar o passo. As águas do Jordão só se abriram porque alguém pisou, deu o primeiro passo. Já disse aqui aos irmãos: se eu fosse mexer com construção fazendo conta, eu não tinha construído a igreja nem a minha casa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E irmãos, não estou falando de precipitação, de imprudência não, mas tem hora que a gente tem que ter ousadia para crer em coisas grandes na nossa vida. Você está trabalhando, glória a Deus pelo seu trabalho, dê graças a Deus por ele, mas não se acostume, queira algo melhor. Queira algo melhor. E meus irmãos, devemos tirar a venda dos olhos. Temos que combater toda catarata espiritual para enxergar, para ser um visionário e ter a fé que vê o invisível, crê no incrível e obtém o impossível. Crê em coisas grandes. Eu li de um missionário que uma frase dele tornou-se uma máxima para a obra missionária: empreendei grandes coisas por Deus, e Ele fará grandes coisas por vós. Nós temos que crer, irmãos, que o avivamento virá à medida que a gente crê e caminhar na certeza de que aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Curve a sua fronte, nós vamos orar. Ponha a sua mão direita no coração. Eu quero pedir uma bênção de Deus sobre a sua vida, para que você tenha poder, unção na sua vida. Eu quero pedir que Deus dê na sua casa uma unção de alegria. Eu quero orar para que Deus lhe dê a bênção de uma vida de santidade na mente, no coração, no corpo, e que você tenha uma visão alargada sobre os propósitos de Deus para a sua vida familiar, profissional, vocacional. Nem tudo está perdido, em Deus há sempre esperança.